Eu não sei vocês, mas eu detesto quando falta luz. Especialmente nessa era digital em que nós estamos vivendo, onde é inadmissível que eu fique sem energia para carregar o meu celular, para ligar minha televisão, meu computador e principalmente para manter o Wi-Fi da casa ligado. Mas eu acho que mesmo ainda hoje, a pior parte de quando falta luz é a cegueira. É o fato de nós não conseguirmos enxergar onde nós estamos. Se nós somos pegos de surpresa andando pela casa, de repente a gente se pergunta, olha, onde eu estou, onde que eu posso pisar? Como que eu vou fazer para voltar então para o centro da casa em segurança? Era um desastre quando eu era criança, por exemplo, e eu queria ir ao banheiro e no meio do caminho faltava luz. Lá no interior a casa era mais longa e eu ficava, puxa vida, e agora como eu volto para a segurança da minha família? Em Porto Alegre, quando falta luz, se falta luz, rapidamente ela é restabelecida. Mas em Pedro Osório, a metrópole de onde eu vim, se faltasse luz, lá se iam horas e mais horas na escuridão. Eu sei que não tem como comparar, mas o texto do Evangelho de hoje, ele nos fala a respeito de alguém que vivia numa situação assim desde que nasceu, um cego de nascença. Como eu disse, não dá para comparar um problema temporário e simples como a falta de luz com uma doença como a cegueira. Mas talvez seja o único momento em que nós podemos passar brevemente, de maneira muito pequena, perto do sentimento do que aquele homem do Evangelho sentia todo dia. E se nós voltarmos nossa atenção para a figura desse homem do Evangelho, é impossível imaginar a tristeza da vida daquele homem. Alguém que, além de ter uma limitação física severa, sofria preconceitos, como os discípulos mesmo demonstram no texto, também tinha várias limitações físicas. E é fácil de imaginar que ele estava ali andando pela estrada, desamparado, ou quem sabe perto do templo. Um cego de nascença. Alguém que nunca tinha visto o céu, a natureza, e principalmente alguém que sequer tinha visto o rosto do seu pai e de sua mãe. E não sabia como eles eram. No entanto, será que nós, hoje, estamos tão distantes desta realidade? Ou será que nós temos algumas coisas parecidas? Talvez fisicamente nós estejamos bem distantes, mas espiritualmente não tanto. Acontece que todos nós nascemos cegos. Desde o Jardim do Éden, desde aquela mordida na fruta proibida, toda raça humana nasce com seus olhos fechados e não consegue mais enxergar a Deus, o seu Criador, o seu Pai. Só que esse pecado ele nos cegou para as coisas de Deus e nos incapacitou totalmente de cumprir aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Mas para a corrupção, para a maldade, os nossos olhos eles ficaram bem abertos. Só que o texto do Evangelho também nos mostra que tem uma solução. Existe alguém que é capaz de curar tanto a cegueira física daquele homem, quanto a nossa cegueira espiritual. Esse Jesus que se apresenta no texto como a luz do mundo é quem ilumina tudo aquilo que antes estava na escuridão. Só que para que ele conseguisse fazer isso não foi fácil, não foi simples. Pode até ter sido simples para ele naquele momento ali fazer uma poça de barro, passar nos olhos do cego e curá-lo. Mas para curar da cegueira espiritual foi bem mais complicado, bem mais doloroso. Porque o próprio Jesus, para nos curar então, ele precisou enfrentar a cegueira que o próprio Deus deveria ter em relação a cada um de nós. Lá na cruz, quando Deus fechou os olhos para a dor de Cristo, então ele estava cobrando dele o valor dos erros de toda a humanidade. E tudo isso para que nós hoje pudéssemos enxergar o amor de Deus, o amor do nosso Pai, e ver que na verdade o rosto dele, olhando para nós, é amoroso, é cheio de perdão, é cheio de compaixão. No texto que nós lemos, Jesus demonstra um pouco disso quando ele próprio, mais uma vez, mostrando o seu amor, vai até o homem que ele havia curado. Ora, se vocês lembrarem, Jesus havia feito barro, havia passado nos olhos do homem e havia mandado ele ir se lavar lá no tanque de Siloé. Isto é, quando o homem voltou a enxergar, ele não tinha Jesus por perto. Ele não sabia como era o rosto de Jesus. Podia muito bem passar na rua por ele e não reconheceria. Mas Jesus, indo até ele, se apresenta.
e dá a possibilidade daquele homem vê-lo e também crer nele. Naquele momento, Jesus ele permitiu que o homem passasse a enxergar o mundo, mas de uma maneira bem diferente, com uma lente muito mais clara, uma lente da fé. E assim é conosco também. Por causa de Cristo e da sua cruz, nós também recebemos essa mesma lente. Essa lente ela nos faz querer viver de maneira agradável com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos familiares, e nos causa sempre a vontade de fazer o nosso melhor, onde quer que nós estejamos. Para concluir esse momento, voltando ao meu exemplo lá do início, eu queria dizer que quando faltava luz, a primeira coisa que acontecia então era eu me sentir atordoado e perdido por não saber onde eu estava pisando. E depois então eu sentia o tédio por não poder ligar nenhum aparelho eletrônico. Com a fé acontece um movimento semelhante, só que ao contrário. A primeira coisa que ela faz é nos dar a certeza de onde nós estamos pisando. Isso é, nós estamos nos braços de Deus, nós já pisamos em parte lá no céu, nós já estamos salvos. E depois, ela justamente ao contrário do momento anterior, ela nos livra do tédio, porque ela faz com que a gente olhe ao nosso redor e perceba onde nós podemos agir, onde nós podemos ajudar o nosso próximo. E logo então o tédio se vai, porque nós precisamos muito cuidar uns dos outros. Especialmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo, só se fala no tal do coronavírus, onde atitudes simples podem cuidar do próximo, atitudes simples podem fazer com que o mundo seja diferente. Se é pedido para ficar em casa, fiquemos em casa. Hoje nós temos o exemplo, estamos só nós aqui, a equipe gravando este culto, essa mensagem. Então, também faz parte da vida do cristão, nesse momento, obedecer às autoridades e fazer o nosso melhor. Mas também não entremos num estado de desespero, onde pensamos que tudo pode estar acabado, porque existe alguém muito mais poderoso, alguém que governa a história do homem, alguém que faz cegos enxergarem e alguém que com certeza nos tem em seus braços. Confiamos neste Jesus. Amém.